Depois disso, Jesus continuava sua viagem pelas cidades e vilarejos, pregando e anunciando o reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que lhe serviam com seus bens. Quando uma grande multidão se reunia e se aproximava dele de cada cidade, disse-lhes em parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente. E enquanto semeava, uma caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, nascendo, secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos crescidos a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto 100 vezes. Dizendo isso, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram-lhe o significado da parábola. Ele disse: A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros é em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta parábola é: a semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouvem. Mas vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para que não creiam e sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ao ouvir, recebem a palavra com alegria, mas não têm raízes e creem por um tempo. Quando vem a tentação, recuam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, mas, pela preocupação, riquezas e prazeres da vida, são sufocados e não produzem fruto. A que caiu em boa terra são os que ouvem com coração bom e nobre. Retêm a palavra e dão fruto com paciência. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com um vaso ou colocá-la debaixo da cama, mas coloca-a sobre o candelabro, para que os que entram vejam a luz. Pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido e manifestado. Portanto, cuidem com o que ouvem. A quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que parece ter será tirado. Chegaram sua mãe e seus irmãos, mas não podiam se aproximar dele por causa da multidão. Foi-lhes comunicado: Tua mãe e teus irmãos estão do lado de fora, querendo ver-te. Ele respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Um dia, subiu a um barco com seus discípulos e disse: Vamos atravessar para o outro lado do lago. Eles entraram no barco. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e soprou uma tempestade sobre o lago. E estavam em perigo. Eles se aproximaram e o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Ele, levantando-se, repreendeu o vento e a tempestade, e tudo se acalmou, e disse-lhes: Onde está a vossa fé? Eles, cheios de temor, maravilhados, diziam uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água lhe obedecem? Chegaram à região dos Gerasenos, que fica do outro lado da Galileia. Ao sair da terra, encontrou um homem da cidade possuído por demônios, que já há muito tempo não vestia roupas nem morava em casa, mas em túmulos. Ao ver Jesus, gritou, prostrando-se diante dele,
e disse em voz alta: Que temos nós a ver contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Te suplico, não me atormentes. Aspas. Pois o espírito impuro ordenava que saísse do homem. Ele estava preso por correntes e cadeias. Mas o demônio o dominava. Rompendo os grilhões, era levado aos desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E suplicavam-lhe que não os enviasse para o abismo. Havia ali uma grande manada de porcos pastando no monte. E pediram-lhe que permitisse que entrassem neles. Ele permitiu. Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada correu precipício abaixo no lago e se afogou. Quando os que pastoreavam os porcos viram isso, fugiram e divulgaram na cidade e nos vilarejos. Saíram para ver o que havia acontecido e encontraram o homem sentado, vestido e em perfeito juízo, aos pés de Jesus. E ficaram com medo. Relataram a todos como o homem que havia sido atormentado pelo demônio estava curado. Toda a multidão da região dos Gerasenos pediu que Jesus se retirasse, pois estavam tomados de grande temor. Mas ele entrou no barco e voltou. O homem de quem os demônios saíram pediu para ir com ele. Mas Jesus disse: Vai para casa e conta o quanto Deus fez por ti. Ele então percorreu toda a cidade, pregando o que Jesus lhe havia feito. Quando Jesus voltou, foi recebido por uma multidão, pois todos esperavam por ele. E eis que veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus, pedindo-lhe que entrasse em sua casa, pois sua filha única, de cerca de 12 anos, estava morrendo. Enquanto caminhava, era comprimido pelas multidões. Havia também uma mulher que sofria de fluxo de sangue havia 12 anos e havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, sem poder ser curada por ninguém. Chegando por trás, tocou a orla do manto de Jesus, e imediatamente seu fluxo de sangue cessou. Jesus disse: Quem me tocou? Todos negavam. E Pedro disse: Mestre, a multidão te aperta e oprime. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, pois percebi que saiu de mim poder. A mulher, vendo que não passara despercebida, veio tremendo, prostrou-se diante dele e contou a razão por ter tocado nele diante de todo o povo. E como fora imediatamente curada, Jesus disse-lhe: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ainda falando, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Jesus, ao ouvir isso, respondeu: Não temas. Crê apenas, e ela será salva. Quando entrou na casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam a menina. Mas ele disse: Não chores. Ela não morreu, mas dorme. Eles zombavam dele, sabendo que a menina estava morta. Ele, segurando a mão dela, clamou: Menina, levanta-te. O espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E ele ordenou que lhe dessem de comer. Os pais ficaram maravilhados. E ele lhes pediu que não contassem a ninguém o que havia acontecido.